com essa obra. Né? Por que eu digo isso? Porque o que se impregnou nessa ideia da política é exatamente essa de promover processos de desenvolvimento, né? E como se o desenvolvimento fosse o nosso grande objetivo, mas hoje a gente vai se vendo, inclusive pelas limitações do planeta, que é preciso pensar uma alternativa ao próprio conceito de desenvolvimento. Né? Que a Reis trabalha com essa matriz ameríndia e africana, também do ecossocialismo, nessa perspectiva. Né? Vai tirando, inclusive, a ideia do desenvolvimento e passando a trabalhar com o conceito do bem viver. O bem viver, ele é um processo de harmonia da pessoa, dela com ela mesma, da pessoa com o seu conjunto e de nós com os outros seres que vivem no planeta. Não só do reino vegetal e animal, mas outros seres mesmo, como a água, como os minerais, como a terra. E falar disso, o que isso tem relação a ver com uma frente cidadã? Ele tem a ver que a busca de um outro padrão de sociedade, que é a vida em pequena escala. E a vida em pequena escala ela não é regressiva, muito pelo contrário. Ela vai numa perspectiva de a gente estabelecer um outro processo de comunicação. É daí que se encontram as frentes cidadãs. O que é uma frente cidadã? É uma frente de pessoas. E há experiências pelo mundo, né? Depois o Thiago pode falar um pouco mais dessas experiências pelo mundo afora, né? Que começam a tratar a política de uma outra maneira. Uma política que seja mais próxima à vida das pessoas. Porque a política ela tem que servir à vida, tem que servir à política, às pessoas. E não a política se servir das pessoas. Esse eu diria que, inclusive, é o grande desafio dos tempos atuais. Se em outros momentos, né, a divisão ela era muito clara, nesse sentido do conflito de classe, que ele ainda é presente na história da humanidade, mas, para além do conflito de classe, há o conflito entre vida e sistemas, porque os sistemas eles vão criando uma tal lógica que eles vão controlando tudo, absorvendo a nossa vida, até o nosso tempo de distração, até aquilo que até os nossos desejos, né? Daqui a pouco alguém entra aqui vendo aquele Pokémon lá caçando, e é uma forma de indução, de fazer uma confusão de vida. Então, se a gente quer estabelecer o bem viver como um processo de uma vida mais integral, a gente precisa praticar as frentes cidadãs. Há experiências pelo mundo muito significativas, por exemplo, na pequena escala, em Chiapas, que influencia bastante, o pensamento de Chiapas influencia bastante a Raiz. A gente não fala muito do zapatismo, né? Mas a gente cita na Carta Cidadanice, inclusive, em quem ele influencia. Exatamente na busca da constituição de juntas do bom governo. Há diversas vilas em Chiapas, nas montanhas de Chiapas, que elas são autogovernadas, em processos autônomos, em que a população está conseguindo produzir seu alimento, produzir seu processo educativo, seu processo de saúde nessas comunidades, em conselhos que vão, em que o que vai ocorrendo é um desempoderamento do Estado para o empoderamento cidadão. Essa é a busca. Tanto que em cada uma dessas vilas, quem sabe aqui em Viena vocês possam colocar, mas não é uma placa, tem que ser uma prática, né? Lá eles colocam uma placa assim, aqui é uma vila zapatista, aqui o povo manda e o governo obedece. Esse é um princípio. A gente olha em situações assim muito adversas, vamos para o norte da Síria, ocorre a mesma coisa também, em Rojava, que é a população curda, que nunca teve a experiência de um Estado, né? E ali eles estão enfrentando maior morticínio, né? E todos aqueles horrores da guerra na Síria, mas está surgindo um outro processo, que é um processo de empoderamento feminino, uma revolução feminina, ecológica. Aliás, a renovação da política ela se dá pelo feminino.
no século XXI. Não há como a gente pensar uma outra forma de fazer política que não seja pelo olhar do feminino. Aqui eu não estou falando do confronto homem e mulher, mas é a perspectiva do feminino construída na política. Isso numa área, né, que a gente tem até a ideia de que é ultramachista e tal, né? Lá na Síria vai acontecendo isso. E em outras experiências que se disseminaram pelo mundo. Quando a gente fala de frente cidadã, é nessa perspectiva. Por quê? Porque a cidadania, ela tem são construções históricas da cidadania. A gente precisa ressignificar a própria cidadania. A cidadania, ela, em cada momento da história, ela teve um determinado caráter, né? Tinha cidadania na Roma antiga, né? Os tribunos do povo faziam mediações e tudo mais. Pois na Revolução Francesa, os revolucionários jacobinos se chamavam de cidadão, né? Um chamava o outro de cidadão. Então, tudo isso vai se construindo. Num país de profunda exclusão como o Brasil, a gente falar de cidadania é trabalhar a cidadania numa perspectiva revolucionária, né? Que é de rompimento das exclusões. Mas falar de cidadania no século XXI, a gente viu a necessidade, né? E aí, até a sugestão da Carta de Cidadania, o nome Carta de Cidadania, isso foi até o que deu, a gente teve que ressignificar a própria palavra, daí a palavra cidadanismo, que é esse ato, essa ação de cidadania, essa ação de articulação de baixo para cima, subterrânea, não é? de um outro ato cidadão que vai se fazendo. Então aqui tem várias pessoas bacanas, assim, representantes, né, de candidatos da prefeitura, e a gente trabalhar também com essa amplitude, né, porque é isso também, esse recorte. A gente às vezes fica com uma ideia muito ideologizada da política, e não é assim que a gente deve agir, porque se a gente tem essa ideia de que a política se realiza no território, a gente tem que estabelecer processos de diálogo e ir construindo aprendizados assim. Um cidadanismo ativo aqui em Vinhedo é o Parque da Cachoeira, né? Tem representantes vocês aqui levam adiante. Isso é o cidadanismo, né? É se apropriar desse processo, como aqui do lado a Fonte Sônia, em Valinhos, né? Que eu, quando criança, frequentava, que agora parece estar projetado também um condomínio, é a mesma situação. Então, e é o quê? Não é buscar meramente uma área de lazer, é reapropriar a vida para o conjunto da cidade. Faltam 2 minutos, dá para falar. O quê? O país e o mundo, o Brasil está vivendo uma crise profundíssima, né? É possível que o Temer não conclua agosto, agora com as novas denúncias que vêm contra ele, que recebeu 10 milhões de reais em dinheiro, o Odebrecht fazendo a denúncia, eles são engenheiros e são muito técnicos, né? Então eles têm prova para tudo, né? E aí, aquela mentalidade de engenheiro mesmo. E eles, então, a gente pode estar entrando numa nova espiral agora, esse mês, junto com a Olimpíada e tudo mais, né? Agora, de onde a gente vai conseguir encontrar forças para dar uma superação nesse processo, né? E não ficar só na disputa de nomes, de partidos, de velhos modelos. Vai ser a partir de um cidadanismo construído de baixo para cima. E aí as frentes cidadãs, elas têm um papel fundamental e que aconteçam no município, porque é o município que vai dar a base que as pessoas vivem. E é por aí que a gente pode conseguir ter uma plataforma, ter uma base de apoio que permita dar esse salto. É nesse sentido que se coloca a candidatura da Luísa Erundina. Não é uma candidatura fácil. E a decisão dela de assumir a candidatura foi uma decisão muito generosa e muito corajosa, porque não é fácil para ela, na atual situação dela e com toda a sua história, toda a sua trajetória, assumir essa candidatura nessas condições tão precárias que a gente está colocando. Mas a gente precisa estabelecer esse diálogo e demonstrar que ou o Brasil assume para si, o Brasil, né, a cidadania assume para si o destino da virada desse país, ou nós não teremos virada ao nosso alcance. Ela vai ser expropriada por alguém.
ou por um aventureiro, por uns Bolsonaros da vida, ou coisas terríveis que podem surgir. Então, é esse o momento. É nisso que a lógica da raiz, ela funciona muito. A raiz, inclusive, ou as pessoas se apropriam da raiz, ou a raiz não será. Ou os cidadãos se apropriam da cidade, ou a cidade não será. Isso é frente cidadã. E colocar isso com clareza em cada momento, e em cidades pequenas, cidades grandes, né? Aqui Vinhedo também pode ser uma cidade muito emblemática, né? E tem a experiência do mandato do Rodrigo, no qual uma pessoa que tem uma trajetória assim, vocês vão ver pela fala, né? Tem a entrada do Tiago nesse processo, assumindo a raiz, de uma forma muito contundente, candidatura pelo PSOL. Isso tem um significado muito grande que a gente tem que perceber nesse momento, porque a gente, para romper com a institucionalidade, com a lógica do sistema, é preciso também que a gente ganhe algumas legitimidades institucionais. Podemos não ganhá-las e podemos superar esse processo independente delas, mas se nós tivermos um outro grau de representação, isso vai nos dar mais força para acelerar esse processo. E isso é frente cidadã.